Você já reparou como, em certos momentos, o silêncio consegue dizer mais do que qualquer fala? Foi justamente esse silêncio que tomou conta da residência mais icônica do Brasil após a partida de Silvio Santos, deixando o país inteiro sem o calor de seu sorriso inconfundível. Passado mais de um ano desde sua despedida, quem resolveu se manifestar foi Iris Abravanel, a mulher que conhecia Silvio como ninguém. Durante meses ela optou por se manter em silêncio, guardando cada lembrança e sentimento em seu íntimo. Até que um gesto simples, acompanhado de uma frase, conseguiu parar o Brasil inteiro e tocar profundamente até mesmo as filhas do apresentador. O que ela compartilhou agora é tão impactante que chega a arrepiar a própria família Abravanel. Nos meses que se seguiram à partida de Silvio Santos, a energia que antes preenchia a mansão no Morumbi deu lugar a um silêncio profundo. O lugar que por décadas reverberou risadas, músicas e o inconfundível "vem para cá" do apresentador transformou-se em um refúgio de memórias. Iris Abravanel, que compartilhou mais de 40 anos de vida com o comunicador mais querido do país, optou por se afastar das câmeras, de amigos e das redes sociais. Não era recuo diante da fama ou medo do público, era uma dor imensa, impossível de traduzir em palavras. Aos olhos do mundo, parecia ter desaparecido, mas dentro da própria casa o tempo parecia estagnar. O travesseiro ao lado da cama permanecia intacto, como se ele pudesse voltar a qualquer instante. As flores que ele costumava deixar sobre a mesa murchavam lentamente, e até o ritual diário do café da tarde perdeu o sabor que tinha quando eram compartilhados. Em uma gaveta, Iris guardava os bilhetes que Silvio escrevia com sua caligrafia simples e sincera. "Te amo. Nunca se esqueça disso." Esses pequenos pedaços de papel foram o que a sustentaram nos momentos em que a saudade parecia insuportável. As filhas Silvia, Patrícia, Daniela, Rebeca, Renata e Cíntia se revezavam para estar ao lado da mãe, cada uma lidando com a perda de forma diferente. Algumas se dedicavam ao trabalho, outras choravam em silêncio, algumas assumiam força para amparar as demais, até que todas, em algum momento, se deixaram desmoronar. Silvia, com a voz embargada, chegou a declarar: "Para 99% das pessoas, ele é o Silvio Santos. Para mim, ele é meu pai, meu melhor amigo." Durante quase um ano, Iris evitou entrevistas, eventos e qualquer manifestação pública. O público buscava notícias, mas a família optou pelo recolhimento, atendendo ao desejo do próprio Silvio, que sempre afirmou que a vida privada deveria ser preservada. Muitos acreditaram que ela jamais retornaria, mas aquele silêncio não era esquecimento, era amor em pausa. 15 meses depois, um gesto simples mudou tudo. Em uma tarde silenciosa, Iris postou uma foto antiga ao lado do marido, com uma legenda quase sussurrada: "Para quem sente saudade dele, uma foto de ontem." A imagem se espalhou rapidamente pelas redes, e milhares de comentários e mensagens de carinho surgiram em minutos. Para todos, aquele gesto era mais que uma homenagem, era um sinal de vida. Pouco a pouco, Iris começou a transformar o luto em gratidão, mostrando ao país que o amor verdadeiro não termina com a morte, apenas se transforma. Foi assim, sem grandes palavras, que a viúva emocionou até aqueles que nunca conheceram Silvio pessoalmente. O dia 17 de agosto de 2024 ficou marcado para milhões de brasileiros. Silvio Santos, homem que tornou a televisão sinônimo de alegria, havia partido aos 93 anos, após 16 dias de internação. A comoção não se deu apenas pela perda de um apresentador, mas pelo símbolo que representava em cada lar um amigo, uma presença familiar, um pedaço da infância de diversas gerações. No SBT, o silêncio dominava os corredores. As câmeras que tantas vezes registraram seu sorriso permaneciam desligadas. Funcionários, artistas e ex-colaboradores choraram como se tivessem perdido alguém da família. Para o público, Silvio era mais que um ícone da televisão, era parte da história do país. Poucos sabiam, porém, que aquele adeus já estava cuidadosamente planejado. Silvio deixou instruções claras sobre sua despedida. Não queria tristeza, homenagens ou velório. Desejava ser lembrado pela alegria que sempre viveu. A família atendeu a seu pedido. Não houve velório, câmeras ou multidão. A despedida foi íntima, silenciosa e respeitou a fé judaica que Silvio seguia desde o nascimento. O corpo foi levado diretamente ao cemitério, com apenas a esposa, as filhas e familiares próximos. Em lugar de discursos, houve orações. Em vez de aplausos, o som contido das lágrimas caindo ao chão. No mesmo dia, a família divulgou uma carta ao público. Ele pediu para que, quando partisse, o levássemos direto ao cemitério. Quis ser lembrado com a alegria que viveu, sem explorarmos sua partida, porque gostava de ser celebrado em vida. Essas palavras emocionaram o país.
Foi a despedida mais discreta e tocante da história da televisão brasileira. Nas redes sociais, o nome de Silvio Santos dominou a pauta mundial. Artistas, fãs e políticos compartilharam memórias e histórias, cada um recordando uma risada, um momento, uma frase inesquecível. Enquanto o Brasil se despedia de seu ídolo, Iris e as filhas permaneciam unidas em luto silencioso, respeitando o último desejo do homem que viveu entre risos e mistérios. Mesmo um ano depois, falar seu nome provoca emoção. Silvio não foi apenas o dono do SBT, mas dono dos domingos, dos sorrisos e do coração do Brasil. Durante toda a vida sua presença parecia eterna, imaginar um domingo sem ele ou um estúdio sem sua risada era quase impossível. Por trás do brilho da televisão, havia um homem que refletia sobre o tempo, o destino e o legado que deixaria. Em conversas com Iris e as filhas, falava da morte com naturalidade, pedindo que sua partida não gerasse comoção ou cerimônias grandiosas. Repetia sempre: "Não quero velório nem homenagem. Quero ir em paz como vivi, sorrindo." Para ele, o maior aplauso não vinha de multidões, mas do sentimento de dever cumprido. Sua forma de encarar a finitude demonstrava que o amor da família valia mais que qualquer tributo público. Quando chegou o momento final, Iris Abravanel fez questão de que tudo fosse realizado conforme o último desejo do marido. Sem cerimônias grandiosas, sem cobertura midiática, apenas a família reunida em silêncio ao redor do caixão. Um rabino conduziu a cerimônia judaica, e cada filha depositou uma flor branca sobre o corpo do pai. Não havia câmeras, apenas o murmúrio do vento e as orações. Naquele instante, Iris percebeu que o verdadeiro legado de Silvio não estava nos palcos nem nos prêmios, mas nas vidas que ele tocou. Observando as filhas unidas apesar das lágrimas, compreendeu: o último pedido dele não era sobre a morte, mas sobre amor. Ele queria que a família permanecesse firme e próxima, mesmo após sua partida. Nos dias seguintes, a família confirmou oficialmente que o desejo de Silvio foi respeitado, celebrando sua memória com gratidão, alegria e lembranças de seu sorriso que marcou milhões de brasileiros. Foi uma despedida diferente, sem flashes, sem discursos, mas carregada de sinceridade, talvez por isso tão inesquecível. Desde então, Silvio Santos se tornou sinônimo de saudade afetiva, aquela que aperta o peito, mas traz um sorriso. Seu último pedido foi cumprido com amor, provando que até o maior comunicador sabia que no fim, o silêncio pode ser o aplauso mais belo. Ao partir, Silvio deixou não apenas um vazio nos corações, mas também um império a ser cuidado. Um legado de trabalho, intuição e carisma, agora nas mãos das 6 filhas. Cada uma herdou parte de sua personalidade, mas naquele momento o peso do sobrenome Abravanel parecia ainda maior. Nos bastidores começaram as primeiras reuniões silenciosas. Daniela Beruti, terceira filha, assumiu a presidência do SBT, uma escolha natural, pois cresceu na emissora, conhecendo corredores, funcionários e memórias. "Meu pai dizia que televisão é uma conversa com o público", comentou em entrevista. Desde então ela equilibra respeito pelo passado com a necessidade de modernização. Enquanto isso, Patrícia Abravanel mantém vivo o programa que leva o nome do pai, tentando reproduzir a leveza, as brincadeiras e bordões que marcaram gerações. Cada vez que sobe ao palco, sente a falta dele, esperando ouvir sua voz chamando-a de volta. Ainda assim, segue com lágrimas nos olhos, mas carregando o sorriso herdado do pai. Silvia Abravanel, por sua vez, segue atuando nos bastidores, cuidando das produções e preservando o espírito familiar que sempre diferenciou o SBT. Ela mantém a união entre irmãs e equipe veterana e foi responsável por manter o Teleton, evento que Silvio mais amava, como símbolo de continuidade e esperança. Os desafios empresariais foram enormes. Mudanças drásticas, cortes e críticas surgiram, mas as filhas permaneceram unidas, lembrando do lema do pai: "Se for para fazer, faça com coração. O resto o tempo ajeita." Hoje, mais de um ano depois, é possível enxergar traços de Silvio em cada filha, na força de Daniela, na fé de Patrícia, na disciplina de Silvia e na serenidade de Iris. O império construído com humor e humanidade segue de pé, e talvez esse seja o maior legado. Um nome que virou herança e uma família que transformou o luto em motivação para continuar. Nos corredores e estúdios do SBT, a ausência de Silvio era sentida em cada detalhe. Daniela, agora presidente, enfrentou o desafio de conciliar tradição e inovação. Programas foram cancelados, diretores substituídos, contratos encerrados e mais de 100 funcionários dispensados, causando choque dentro e fora da emissora. A imprensa anunciou crise e desorganização, mas Daniela manteve firme: "A televisão mudou, e se não mudarmos junto, o SBT desaparece."
A transformação continuou com novos formatos, parcerias inéditas e a contratação de nomes de peso, como Boninho, ex-diretor da Globo, para recuperar a audiência. Ao mesmo tempo, programas clássicos foram retirados do ar para simplificar a grade e reduzir custos, provocando críticas de jornalistas e ex-funcionários que lamentavam o fim de uma era. O sentimento de perda ecoava entre os telespectadores e o SBT, conhecido como o Canal da Alegria, atravessava um luto coletivo. Cada decisão tomada pelas filhas de Silvio Santos carregava um único objetivo: proteger e preservar o legado deixado pelo patriarca. Daniela e suas irmãs tinham plena consciência de que o cenário televisivo havia se transformado desde os tempos em que o pai dominava o entretenimento. O crescimento das plataformas digitais e as mudanças no comportamento do público exigiam novas abordagens e estratégias. Entre lágrimas e momentos de despedida, elas se mantiveram firmes, esforçando-se para conservar o espírito familiar e generoso que Silvio sempre cultivou. Hoje, o SBT permanece ativo, mesmo enfrentando ajustes e transformações. Para quem observa superficialmente, parece apenas números e mudanças de equipe, mas para quem conhece a história, a decisão de Daniela de cortar para recomeçar foi dolorosa, porém essencial para garantir que o legado do pai continue vivo no mundo televisivo em constante reinvenção. Silvio Santos sempre foi meticuloso, planejando cada detalhe com cuidado. Até seus últimos dias, preocupou-se em organizar tudo para evitar confusão futura. Antes de morrer, deixou um testamento milionário que assegurou o futuro da esposa e das 6 filhas. Com uma fortuna estimada em mais de 1,6 bilhão de reais, a divisão foi justa. Cada filha recebeu uma parte significativa, além de imóveis, participações empresariais e direitos de imagem. Era uma herança à altura do império construído a partir do zero, começando com a venda de canetas e se tornando um dos empresários mais influentes da América Latina. Mesmo com a documentação bem organizada, surgiram controvérsias meses depois da abertura do testamento. A família precisou enfrentar o estado de São Paulo por cobranças de impostos sobre bens no exterior, especialmente em paraísos fiscais e nos Estados Unidos, onde Silvio possuía contas empresariais. As herdeiras contestaram a cobrança, alegando que todos os valores estavam devidamente declarados à Receita Federal. Apesar da repercussão, a família manteve discrição. Daniela Beirut reforçou oficialmente que toda a fortuna foi declarada corretamente. Ainda assim, a Procuradoria questionou parte do patrimônio e solicitou que o processo fosse público. O pedido de segredo de justiça foi negado, tornando os documentos acessíveis. Parte das empresas estava registrada em paraísos fiscais, prática comum nos negócios, mas que surpreendeu o público. Para evitar problemas, as filhas pagaram o imposto, mesmo discordando do valor, preservando a honra do pai. Assim, o legado de Silvio permaneceu íntegro, sem escândalos, demonstrando que sua prioridade sempre foi responsabilidade e planejamento, não sorte. O testamento funcionou como proteção financeira e ato de amor silencioso, garantindo que a família não precisasse lutar pelo que ele conquistou. Antes de se tornar ícone televisivo e dono do SBT, Silvio Santos encontrou o grande amor de sua vida, Iris Abravanel. Conheceram-se em 1967, quando Iris tinha 19 anos e Silvio 37. A partir desse encontro, suas vidas se transformaram. O relacionamento começou discretamente, pois Silvio desejava que o público admirasse o galã, sem interferência da vida pessoal. Por trás das câmeras, porém, ele era protetor, apaixonado e às vezes ciumento. Após a morte de sua primeira esposa, Cidinha, em 1977, Iris tornou-se seu maior apoio. Juntos reconstruíram a família e tiveram Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, o que Silvio considerava seu tesouro mais valioso. O casal enfrentou dificuldades, incluindo uma crise em 1992 que quase resultou em separação. Boatos de traição surgiram na imprensa e houve um afastamento temporário, mas o amor prevaleceu. Silvio voltou, pediu perdão e demitiu a apresentadora envolvida na polêmica. O casamento se fortaleceu, com Silvio tornando-se ainda mais dedicado, deixando bilhetes e flores pela casa. Iris descrevia-o como a pessoa com quem mais conviveu na vida. A parceria deles ultrapassava fama e tempo. Viajaram, riram e envelheceram juntos, e Silvio sempre dizia que Iris era seu equilíbrio, a calma por trás da tempestade. Com sua morte, deixou não só um legado, mas também um vazio impossível de preencher. Cada lembrança compartilhada por Iris é hoje um capítulo vivo da história de um amor que resistiu ao tempo. As 6 filhas de Silvio percorreram caminhos distintos. Criadas em fases diferentes da vida do apresentador, com mães diferentes, Cíntia e Sílvia, as mais velhas, sempre foram mais reservadas.
Já Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata cresceram sob os holofotes, cercadas pela fama e carinho do público. Apesar do amor comum, existia entre elas uma distância silenciosa, fruto de rotinas distintas, tempos variados e experiências diferentes, e não de falta de afeto. A crise que abalou o Banco Pan-Americano redefiniu o rumo da família Abravanel. Antes mesmo de qualquer explicação pública, o ambiente doméstico já fervia com tensão e preocupação. O rombo financeiro, que ultrapassava bilhões de reais, expôs fraudes internas e deixou Silvio diante de um dilema devastador: pagar a dívida sozinho, vender parte do patrimônio construído ao longo de décadas e usar seus próprios bens como garantia. Enquanto o país inteiro comentava o escândalo, dentro de casa o sentimento que prevalecia era o de união. Foi naquele cenário caótico que as 6 filhas, pela primeira vez, se reuniram com um único propósito: proteger o pai. Silvio pouco reclamava e evitava procurar culpados, repetindo com calma que encontrariam uma saída. Com o tempo a situação foi controlada, o banco acabou assumido pelo BTG Pactual e a reputação do apresentador permaneceu intacta. Porém, o impacto emocional deixou marcas profundas e positivas. O jornalista Ricardo Valadares, que prepara uma biografia de Silvio, afirma que o episódio aproximou as herdeiras como jamais havia acontecido. Daquela união inesperada nasceu um hábito que se mantém até hoje: um grupo no WhatsApp onde compartilham decisões sobre negócios, lembranças do passado, conversas despretensiosas e fotos antigas. Ali desabafam, riem e recordam frases típicas do pai. Com o falecimento dele, esses laços se estreitaram ainda mais. Silvia, a segunda filha, costuma afirmar que Silvio continua presente em cada encontro. Ele vive em nós. Conversamos com ele todos os dias. Mesmo sem a figura que as aproximou no momento mais turbulento da história da família, as irmãs continuam seguindo juntas, administrando o império que ele construiu e enfrentando o luto como um coletivo. A união que hoje exibem ao público é o retrato fiel do ideal que Silvio sempre pregou. O valor maior não está no dinheiro, mas na harmonia entre aqueles que se amam. Para muitos brasileiros, a família Abravanel ainda carrega o mesmo brilho que tornou Silvio um ícone popular. A despedida do apresentador também deixou sua marca nos palcos. Quando o estúdio acendeu as luzes pela primeira vez após sua morte, uma atmosfera diferente tomou conta do lugar. Patrícia, posicionada no centro do cenário, precisou respirar fundo antes de começar. O silêncio da plateia revelava o peso daquela estreia. Pela primeira vez, o programa Silvio Santos seria apresentado sem Silvio. Visivelmente emocionada, ela avisou ao público que a noite seria atípica. As câmeras se aproximaram devagar enquanto ela pedia compreensão e o apoio da plateia, tentando sorrir como o pai costumava fazer. O auditório respondeu com aplausos longos e emocionados, e muitos não conseguiram conter as lágrimas. Ao longo da atração, cada palavra de Patrícia parecia um recado íntimo direcionado ao pai, como se dialogasse com sua memória. No encerramento, ela olhou para o alto e murmurou: "Espero que o Senhor esteja orgulhoso de mim." Poucas horas depois, Iris Abravanel publicou uma mensagem breve, mas profunda, incentivando a filha a continuar firme e dizendo que Silvio teria pedido o mesmo. A frase chamou atenção porque a viúva havia se mantido em completo silêncio desde a morte do marido. Durante mais de um ano, Iris evitou entrevistas, homenagens e aparições. Quem convivia com ela percebia que o silêncio que tomava conta da casa era o mesmo que preenchia seus dias. Porém, depois de 15 meses, ao participar discretamente da entrega de uma novela escrita para o SBT, ela decidiu responder a uma pergunta sobre a ausência do marido. Com a voz baixa, revelou que ainda sentia a presença dele ao entrar no quarto, como se fosse possível ouvir um chamado para o café. Para ela, o amor não desaparece, apenas muda de lugar. A declaração de Iris Abravanel atingiu a todos com intensidade. As filhas, presentes naquele momento, não conseguiram conter a emoção. Silvia se deixou levar pelas lágrimas, Patrícia a envolveu em um abraço, e o público acompanhava tudo com os olhos marejados. Pela primeira vez, o Brasil inteiro pôde testemunhar a força silenciosa de uma mulher que converteu a dor em fé. Iris contou que mantém diariamente uma conversa com o marido, ora em pensamentos, ora em orações. "Peço sempre a Deus que o proteja onde quer que ele esteja, assim como ele cuidou de mim durante toda a vida." Ela também compartilhou algo até então desconhecido. Silvio Santos havia deixado uma carta manuscrita, guardada em uma gaveta na residência do Morumbi, com palavras que pareciam antecipar o futuro. "Se um dia eu partir antes de você, não chore. Continue sorrindo por nós dois. Estarei presente em cada riso, em cada pôr do sol, em cada neto que nascer."
Ao ler a carta entre lágrimas, Iris emocionou até mesmo suas filhas, que silenciaram em prantos. Era o último gesto de quem ensinou o Brasil a rir e agora mostrava à família como continuar vivendo. Iris admitiu que só recentemente conseguiu revisitar as anotações e abrir os armários do marido. Cada canto da casa ainda guarda lembranças dele: o perfume, uma camisa cuidadosamente dobrada, bilhetes com piadas que ele planejava compartilhar ao retornar ao programa. Quando questionada sobre o que mais sentia falta, ela sorriu com ternura, lembrando do riso contagiante dele e da alegria que preenchia o lar. Sinto falta de acordar e perceber que ele estava ali, rindo de alguma coisa. Ao concluir a entrevista, Iris emocionou todos. Silvio Santos, amado pelo Brasil, continua vivo aqui comigo, e enquanto eu viver, ele também estará. O clima era de emoção intensa, até a equipe de gravação não conseguiu segurar as lágrimas. Naquele momento, o país compreendeu que o que ela expressou não era apenas saudade, mas a prova mais bela de que o amor verdadeiro não morre, ele apenas se transforma. As palavras de Iris Abravanel mostram que o amor não se extingue, apenas muda de forma. Silvio Santos permanece vivo nas filhas, no público e na memória coletiva. O que ela revelou não foi apenas dor, mas uma conexão eterna, uma prova de que certos laços resistem ao tempo.